Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe podcast. Na edição desta semana, converso com um jornalista e escritor profissional que admiro muito, Odir Cunha. Ele tem 2 prêmios ESSO, o mais valioso prêmio do jornalismo brasileiro, e 2 prêmios APCA, conferidos pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. E ainda escreveu 35 livros, ou seja, o cara não é fraco, é fera. Odir trabalhou como redator, repórter e editor em veículos impressos e eletrônicos. Passou com brilho pelos principais veículos de comunicação do país. Desta saga, quero ressaltar 2 programas que se tornaram ícones do rádio brasileiro e dos quais Odir Cunha foi produtor. Os premiados Partido do Esporte e o Balancê, ambos pela Rádio Globo. Este último, aliás, revelou Fausto Silva como apresentador. Antes, era repórter esportivo. Aproveitamos a oportunidade para desejar a ele rápida recuperação de sua saúde. Odir Cunha não esconde que é torcedor apaixonado pelo Santos Futebol Clube. E dos 35 livros que escreveu, acreditem, nada menos do que 14 são a respeito do clube. Aliás, ele é quase um biógrafo do clube praiano. Vale frisar, inclusive, que ele também tem o mérito de ter elaborado o dossiê que serviu de base para a CBF reconhecer e equiparar ao Campeonato Brasileiro os títulos conquistados da Taça do Brasil e Taça de Prata. Graças a esse trabalho importantíssimo, o Santos e Palmeiras tornaram-se os clubes com maior número de títulos nacionais. Odir Cunha escreveu o best-seller O Time dos Sonhos, o primeiro sobre o peixe, a respeito dos 2 campeonatos mundiais conquistados pelo clube da Vila. Depois desse vieram outros. O último, que acaba de sair do prelo, como se dizia em tempos idos, é sobre a história de Zito, o mais eficaz meio-campo que já vestiu o manto alvinegro. Zito foi o líder do Santos e também da seleção brasileira. Com a verde e amarela, ele foi decisivo nas conquistas de 58 na Suécia e de 62 no Chile. Quem tiver interesse em possuir a biografia deste eterno ídolo santista, basta escrever para editoraverbolivre@uol.com.br. Olha, foi um papo interessante e agradabilíssimo. Tenho certeza que todos vão gostar, sejam amantes ou não do futebol, torcedores ou não do glorioso time da Vila. Antes de irmos para a entrevista, quero lembrá-los para deixar o seu like e se gosta do trabalho que estamos realizando aqui no Fala Quem Sabe, então assine o nosso canal e não perca nenhuma das nossas entrevistas. Na próxima sexta-feira, não percam a entrevista que fiz com o professor publicitário e escritor João Carrascosa, igualmente imperdível. Gratos por sua atenção, um abraço e até lá. Olá, amigos do Fala Quem Sabe. Hoje a gente tem a felicidade de receber aqui o jornalista e escritor Odir Cunha. Odir, é um prazer muito grande ter você aqui conosco hoje. João, o prazer é todo meu. Não, muito bom te ver, é um prazer imenso. É recíproco. Odir, por favor, vamos assim de uma forma objetiva. Você pode me dizer assim, como é que você começou sua carreira de escritor, foi paralelo ao jornalismo, como é que se deu início a isso e com qual história que você começou a sua caminhada no ramo editorial? Pois bem, logo que eu aprendi a ler e escrever, eu queria ser escritor, né? Você lê Alexandre Dumas, Três Mosqueteiros, Júlio Verne e tal, Monteiro Lobato. Só que não dá, né? Então eu comecei no jornal de escola, jornal de bairro, fui para o Jornal da Tarde em 77. Minha primeira oportunidade para escrever um livro foi pelo Sesc, num projeto que chamava Tênis Mulher, em 1989. Fiz um livro, A História do Tênis Feminino Brasileiro. Gostei, já pretendia,
escrever, né? E em 2002 tive um insight ao ler a revista O Gráfico que nós recebíamos lá na sucursal do Globo, ver que os especialistas da América do Sul e da Europa tinham escolhido o Santos, campeão do mundo em 2002, como o melhor time de todos os tempos. Todos os titulares do Santos estavam vivos, né? Gilmar Lima, Mauro Calvé, Dalmo, Zito, Mengalvo, Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Pensei, vou entrevistar todos os caras e escrever um livro do melhor time do mundo, vai ser um best-seller mundial, né? A gente pensa, né? Bom, fiz isso, só que o meu editor na época, o José Henrique Grossi, da editora Best-Seller, falou, Odir, não dá para você fazer um livro só de um time, você tem que contar toda a história do Santos. Então, um livro que era para demorar 3 anos, demorou 10 anos. Mas foi o primeiro, foi lançado em dezembro de 2003, e aí você pega gosto, né? Já era o que eu queria. Então, eu comecei, aos poucos fui indo para outros gêneros que não eram só esporte, e hoje eu tenho 34 livros publicados, né? E é a minha opção nessa fase da minha vida profissional, João. Ah, legal. Você me disse que 14 livros só do Santos. 14 livros só do Santos, com a seguinte observação. A biografia do Pelé fala 70% do Santos. A do Zito, que eu acabei de lançar, ainda tem exemplares à venda aqui, ó. Olha só. Ficou bem bonita a edição de arte do Clério Júnior. A do Zito também é 80% do Santos. E o dossiê que unificou os títulos brasileiros, foi lançado em 2010, né? Também fala da maior parte, porque o Santos era o melhor time da época, ganhou 6 Taças Brasil, um torneio Roberto Gomes Pedrosa, 5 Taças Brasil e um torneio Roberto Gomes Pedrosa. Então é o time mais focalizado também no dossiê. Agora, Odir, você escreveu esses livros pela paixão que você tem pelo Santos, que eu sei que você é santista desde berço, né? Ou foi pela proximidade que você teve com o clube, até como jornalista? Não, foi pela paixão, João. Eu aprendi lá no Jornal da Tarde que jornalista não é fã, né? Então eu já entrevistei muita gente famosa. Eu sou santista roxo, mas eu não escolheria também fazer só pela proximidade. Eu tive ofertas para fazer outros livros, até de outros times, outros atletas. Eu escolhi, né? O Santos, eu acho que o Santos é um cult, tem uma história maravilhosa. E se a gente não preservar essa história, ela se perde, porque o Santos não tem a maior torcida e a torcida do Santos oscila. Em épocas boas, o Santos lota estádio e tal, em épocas ruins, ele leva só meia dúzia de gatos pingados. Então, a história é o link que liga a nova geração com as glórias do passado. Então, eu me senti responsável por mantê-la. E olha, houve uma época que o Santos era o clube que tinha mais livros escritos sobre a sua história. Porque, além de mim, nós tínhamos o José Roberto Toreiro, Santos, o Guarci, que fazia uns livros lá mais simples, mas também sempre fazia livros, o Gabriel Perim. Então, tínhamos aí várias pessoas produzindo livros sobre a história do Santos. Eu acho isso importante, porque a história agrega valor à marca, né? O Santos tem uma marca forte, porque ele tem uma história rica. Os outros times, isso agrega até... pode ser usado pelo marketing. Por exemplo, os outros times têm equipes infanto-juvenis, o Santos tem os Meninos da Vila. E ele já foi fundado por Meninos da Vila. Quando o Santos foi fundado em 14 de abril de 1912, ele já tinha ali entre os 39 garotos ali naquela reunião no domingo à tarde, no Clube Concórdia, ele já tinha o Adolfo Milon, ponta direita, de 16 anos, e o Arnaldo Silveira, ponta esquerda, de 17 anos. 2 anos depois, os dois eram titulares da seleção brasileira. É mole, não? Exato. Já nasceu predestinado, né? Com certeza. Agora, Odir, você se considera um biógrafo do Santos? Depois de fazer tantos livros e estudar tanto, sou um deles, né? Eu parto do princípio que cada tema exige um aprofundamento. Eu tenho muito conhecimento, estudei muito e agora tenho
com a facilidade de você pesquisar jornais e revistas que nem existem mais pela internet, você tem acesso a até mais informações do que antes. Mas há outros jornalistas também, há outros escritores que fazem isso, lá no Santos, o Gabriel Perim, o Gabriel Santana, o Guilherme Guarci. E eu sempre, no tempo que eu tive no Santos, agora 2018 a 2020, eu criei um ritmo quase de jornal diário, João. Todo dia nós fazíamos textos e pesquisávamos. Então, esse é o espírito. E se você fica algum tempo sem pesquisar, você perde, né, a mão. A história do Santos é rica, ela vai, as estatísticas, os índices, os atletas. Mas sim, sem dúvida, eu acho que não dá para negar que sou um dos maiores especialistas na história do Santos. Agora, você está lançando um livro aí já de um personagem importante do Santos, né? Sim. Uma estrela de primeira grandeza, não só do Santos, como da seleção brasileira, e figura importante, sim, nos títulos mundiais de 58 e 62, me parece, né? Sem dúvida. Exato. E como é que você chegou a esse personagem, Odir? Olha, eu cheguei a esse personagem pelo Pelé. Eu fui biógrafo do Pelé, né? E tive a felicidade extrema de passar algumas tardes, algum tempo numa tarde com o Pelé. Então, nessa tarde eu tenho 1 hora para falar com o Pelé e tal. Então, numa dessas tardes, entrevistei o Pelé, perguntei rápido para tirar o máximo dele. E quando ele já estava indo embora, eu dei uma de detetive Columbo. Lembra que quando o Columbo, o cara, quando a pessoa estava indo, estava virando as costas, não, o Columbo estava indo embora, ele se virava e fazia uma última pergunta. O Pelé estava saindo da sala do escritório dele lá em Santos, e eu perguntei: Pelé, depois de você, qual foi o melhor jogador do Santos? Ele mal se virou, ele nem pensou, ele se virou de lado, só falou Zito, e continuou indo embora. Então, é claro que ali eu comecei a analisar a carreira do Zito, estudar com mais carinho. Claro que o Zito foi o grande líder, mas a nossa cultura de futebol, né, João, valoriza o técnico, o cara mais técnico, o virtuoso, o habilidoso. Quando você pensa no Coutinho, no Pagão, no Edu, no Durval, sei lá, Toninho Guerreiro. Mas o Zito, que não era um jogador tão habilidoso, tal, mas aí pesquisando, o que eu vi? A personalidade do Zito era tão forte e era uma liderança tão natural que com ele em campo o time corria mais, se empenhava mais. E se você se empenha mais, corre mais no campo de futebol, você preenche mais rapidamente os espaços e aí o time aumenta muito a possibilidade de vencer, até porque o Santos tinha jogadores muito técnicos. Então, com o Zito era uma coisa, sem o Zito o Santos não rendia tanto. Tanto é que nas grandes conquistas do Santos, o Zito sempre esteve presente e geralmente ao lado do Pelé, não só no Santos como na seleção brasileira. Estreia do Pelé na seleção brasileira, o Zito estava lá. Estreia do Pelé numa Copa do Mundo contra a União Soviética, né? no terceiro jogo. Pelé entrou, Pelé, Garrincha e Zito. Zito também entrou naquele jogo. Enfim, eles tiveram uma carreira tão próxima que até se tornaram sócios, né, de empresa, eram muito unidos. O Zito era um mentor do Pelé. Eu costumo dizer que o Pelé teve 3 mentores: o próprio pai, o Dondinho, o Valdemar de Brito, que foi técnico do Baquinho, do Bauru, que revelou o Pelé, e o Zito. O Zito era o mentor do Pelé dentro e fora de campo quando ele veio para o Santos. Agora, você chegou a entrevistar o Zito para o seu livro? O Zito eu já tinha entrevistado várias vezes, mas não para o meu livro, porque quando ele faleceu, eu não estava ainda começando o livro. Eu já tinha falado com o filho dele, o José Eli Miranda Júnior. José Eli Miranda Filho, que a gente eu chamo de Zitinho. Eu queria muito fazer o livro do Zito, mas o Zito faleceu. Agora, eu já tinha entrevistado o Zito várias vezes e tenho algumas respostas dele muito legais, porque o Zito era assim, curto e grosso. Você não teria problema de tempo, como eu estou te dando nessa live, se você estivesse entrevistando o Zito. Porque você ia falar: Zito, o Santos sem Pelé seria a mesma coisa? Não, você ia falar: Zito, defina o Pelé.
O Zito, ele só falava assim, olha, perfeição não existe, mas quem chegou mais perto dela foi o Pelé. Ponto. Né? Eu falei para ele, o Santos seria o mesmo sem o Pelé? Ele falou, claro que o Pelé era imprescindível para qualquer equipe, mas o Santos ainda seria um dos melhores do mundo mesmo sem o Pelé. Então, isso vindo do Zito, né, tem muito mais força, porque ele chegou no Santos em 52 e foi até 67. Então, ele pegou toda a fase áurea do Santos. E é um cara que, tanto é que depois, como dirigente, ele foi super importante para ajudar na revelação de novos jogadores, no amparo a esses jogadores, desde a geração de 78, geração de 2002, geração do Neymar e Ganso. Então, o Zito é um nome importantíssimo para o Santos. Eu diria que é Pelé, claro, em primeiro lugar, e depois o Zito. Eu imaginava que nessa lista, nesse ranking que você coloca, estaria o Pepe, pela importância que o Pepe teve no Santos, era um ponta esquerda goleador, né? Acho que depois dele só o Edu tinha tal propensão, né, de pegar a bola e ir direto para o gol, tinha um chute poderoso também. Agora, me surpreende essa importância que você viu no Zito, né? E que você sustenta com fato, né? Sim, como eu te falei, na Copa de 78, eu fiquei trabalhando no Caderno Especial e eu entrevistei o Flávio Costa, que era o técnico da seleção brasileira na Copa de 50. E ele falou, olha, todo time precisa de um Obdúlio Varela, aquele xerifão. Seleção de 78 tinha o Chicão, né, que jogou contra a Argentina, já deu uma no Kempis logo de cara, mesmo o Brasil jogando em Rosário, com aquele caldeirão, a torcida contra, o Chicão, o Caipirão, foi lá e se impôs no meio campo. O Brasil só não ganhou por sorte, se não me engano, deu 2 bolas na trave, podia ter sido praticamente campeão ali naquele jogo. Então, fui prestando atenção na importância de um líder. Veja bem, Pepe era titular da seleção brasileira antes da Copa de 58, assim como era titular antes da Copa de 62. Ok. O Zito não era titular, o titular era do Dino Sani. E o que aconteceu para o Zito ganhar a posição? Personalidade. Talvez ao Pepe tenha faltado essa personalidade mesmo, é o termo, forte para se impor numa seleção brasileira. Você vê, estava assistindo o jogo eu gosto muito de tênis, do Djokovic, o sérvio. Por que ele ganhou do Alcaraz na final de Cincinnati? Cabeça, personalidade, não é só golpe. Então, o grande campeão, você não pode analisar só ele tem uma bela direita, uma bela esquerda, ele domina bem, ele bate defeito. Não, tem vários jogadores que têm um repertório imenso de técnico, né? São virtuosos, mas não rende na hora decisiva. Você vê, o Pelé dificilmente perdia uma final. O Zito também não. O Zito, ele se esfalfava. Às vezes ele fazia um jogo, ele tinha que ficar 2 semanas praticamente descansando no estaleiro, porque ficava cheio de dores e tal. Tinha um problema no joelho que volta e meia voltava. Mas naquele jogo ele esquecia tudo. Ele dividia até com a cabeça, como o seu sucessor, o Clodoaldo, já falou uma vez, que Copa do Mundo se divide até com a cabeça. Então eu acho que esse é o diferencial. Claro, com relação a gols, o Pepe foi o 2º artilheiro do Santos, né? E ele diz até que é o maior artilheiro, porque o Pelé não conta, o Pelé veio de Saturno e tal. O Pepe fala, eu sou o maior artilheiro do Santos, porque o Pelé não conta. E agora, muitos santistas acham o Edu bem mais habilidoso que o Pepe. Talvez se fosse o Edu, tinha um drible sensacional. Mas o Pepe foi mais importante, fez os gols contra o Milan do Mundial de 63, né? Também foi muito bem contra o Benfica. É difícil, o próprio Pagão era um craque, se bem que o Coutinho dizia que para ele o melhor centroavante era o Pagão, o próprio Coutinho. Coutinho falou para mim, tudo que eu aprendi no futebol, eu aprendi com o Pagão. Só não aprendi uma coisa, a me machucar, porque eu nunca vi um cara que se machucava tanto.
Tanto é que o Pagão tinha apelido de canela de vidro, né? Mas é isso, então fiz o Zito até porque quando eu fui conselheiro do Santos, convivi muito com o filho do Zito, que aliás é a cara do pai. Eu falei para ele, olha, eu gostaria de escrever o livro do seu pai, a biografia, ele gostou. Nesses casos, a gente conta com a ajuda da família e sempre também reserva uma parte desse faturamento para a família, né? Pela ajuda, por uma foto ou outra, é mais um respeito, porque hoje, pela lei, você não precisa mais pagar. E meu próximo livro, por exemplo, vai ser da Maria Esther Bueno, uma biografia, e já tenho falado com os sobrinhos dela. É um trabalho fascinante, João. Eu aconselho você você também a escrever uns livros aí. Eu tenho livro escrito já. Eu tenho livro eu sou especialista em gestão de crise, gestão da reputação, essa coisa toda. E eu tenho o livro, está inclusive na Amazon. Mas eu quero falar uma outra coisa. Você falou da importância da cabeça, né? E você fez do mental, né? Para se vencer uma partida, um jogo. E você tem um livro com o Gustavo Kirten, não tem? Sim. Mas esse livro, o Kirten é um exemplo, né? De força mental. Isso, exatamente. É um exemplo. Mas ele foi muito influenciado pelo técnico dele, o Larry Passos. Exato, ele trabalhava isso, né? Trabalhava isso. A neurolinguística e tal. O Larry era um lado meio autoajuda, mas funcionou. Ele tinha umas opiniões assim que funcionou, porque o Guga estava órfão de pai. O Larry praticamente adotou o Guga, não só como técnico, levou o Guga para morar com ele num apartamento lá em Camboriú. O Guga dormia, só tinha um quarto, o Guga dormia no chão, Larry do lado. Conviveram muito, foram muito amigos, então o Guga acreditava piamente, né, em tudo, tinha muita confiança em tudo que o Larry dizia. E o Larry passava essa confiança, ele criou umas técnicas de passar uma confiança para o Guga. Por exemplo, quando o Guga tinha alguma dificuldade num golpe, vamos dizer, à esquerda, o Larry treinava esse golpe, na hora que o Guga acertava uma esquerda linda, perfeita, ele terminava o treino, para o Guga ficar com aquela imagem, em vez de treinar, porque eles diziam, o próprio Nuno Cobra dizia, se você começa a errar muito, você está treinando o erro. Então, se acertou uma bola linda, para o treino e fica com aquela imagem. Então, o Guga acreditou, e agora o livro que eu fiz com ele, eu fiz em parceria com o Ricardo Cunha, que é um inglês naturalizado no Brasil, e é um livro mais imagens, imagens de uma vida. São fotos praticamente todas feitas pela própria família do Guga, fotos muito sensíveis, porque ele desde pequeno, ele com o pai, ele com o Larry, e a gente conta essa história do ponto de vista humano, né? Porque ele já tinha uma outra biografia muito bem feita, e ele não quis ter 2 livros conflitantes. Falou, não, a minha vida já foi contada, a minha carreira nesse outro livro, eu queria uma coisa diferente. Aí a editora Magma teve essa ideia. E o título é meu, Imagens de uma Vida. Título meio óbvio, mas ficou bonito, né? Mas você, nessa linha de trabalhar a mente para vencer, a Bia Haddad segue esse caminho também, né? Sem dúvida, né? Mas você vê, hoje mesmo estava falando com a minha mulher, a Suzana Silva, que jogou tênis, foi a número 1 do Brasil até 18 anos, hoje é professora. E, por exemplo, ela não concorda com isso dos técnicos poderem conversar com os jogadores durante o jogo. Ela acha que está descaracterizando o tênis. A Bia Haddad ouve muito técnico, ela toda hora está olhando para o técnico. Isso não é bom. Quando você entra acho que o tenista, quando entra na quadra, ele tem que pensar, tem de resolver os seus problemas. O tênis é uma maneira também de você evoluir como pessoa, de aprender com os seus erros, de tomar decisões. Se você tem toda hora alguém falando, não, faça isso, dê um passo para frente, né, devolva essa bola com topspin, com slice e tal, perde essa autenticidade. Então, nesse caso, a Bia não está demonstrando tanta assertividade, tanta confiança.
E talvez isso tenha faltado em alguns momentos, né? E você já começou a trabalhar esse novo livro da Maria Esther Bueno? Sim, já pesquisei bastante, principalmente em jornais e revistas antigos. Eu já entrevistei a Maria Esther, né, quando viva, porque eu trabalhei em 5 revistas de tênis, 2 de futebol, quase sempre como editor ou subeditor. Infelizmente todas faliram, né? Mas eu tenho todas guardadas. Entrevistei a Maria Esther e é curioso, porque a Maria Esther era realmente um porte de rainha, né? Ela começou lá no Tietê, ela morava na Campo Grande, no bairro ali perto do Tietê, bairro da Luz, mas tem outro nome. Bom, enfim, na primeira vez que eu consegui entrevistar com ela, olha só o papo, João. Ela falou: eu pesquisei sobre o senhor e eu vi que o senhor entende um pouco de tênis, por isso que eu vou conversar com o senhor, senão eu nem conversaria. Eu falei: pô, muito obrigado, né, pela deferência. Aí ela... E eu perguntei sobre a Gabriela Sabatini, a argentina, que na época muitos estavam dizendo que seria a nova Maria Esther Bueno. A Sabatini tinha ganhado o US Open, estava sendo treinada pelo Carlos Alberto Quimaí, que aliás morava no mesmo bairro que eu aqui, dá para ver a casa onde ele morava, na minha janela. E a Sabatini chegou a número 3 no mundo e tal. Mas quando eu falei da Sabatini para a Maria Esther, ela respondeu: essa moça ainda não fez nada para ser comparada a mim. Eu achei um pouco de arrogância, mas realmente a história mostrou que a Sabatini não fez nada. A Sabatini ganhou um torneio de Grand Slam só, o US Open. A Maria Esther ganhou 4 US Opens, 3 Wimbledons, mais um monte de duplas, foi a número 1 do mundo durante 3 temporadas. Mesmo não havendo o ranking da WTA, ela já era considerada a número 1 do mundo. Já havia critérios, havia especialistas que criavam o ranking. E ela, numa época que a mulher tinha muito menos liberdade de ir e vir do que hoje, ela foi sozinha para a Europa em 58, se virou sozinha, sem técnico, sem nada, e já voltou entre as 10 melhores do mundo. Isso com 19 anos, 18 para 19 anos. Então, uma mulher excepcional, a Maria Esther, né? Uma brasileira acima da média, bem acima da média, e a história dela, infelizmente, não é bem conhecida, não há nenhum livro que conta a história dela. Há outros livros, eu tenho todos, assim, um livro do Gianni Carta, sobre o tênis brasileiro, um livro do Torok, com o auxílio da Maria Esther, o próprio livro que eu fiz, o tênis feminino brasileiro, eu vi a Maria Esther, eu vi outras tenistas da época dela, o Alcides Procopio e tal, mas não há uma biografia. Eu acho que vai ser boa. Eu estou com a idade, João, eu acho que eu estou melhorando um pouco o meu texto. Você vai se tornar uma pessoa mais vivida, né? Então, eu estou indo muito pelo princípio de contar a infância, de pesquisar a infância, porque é ali que estão as origens de todo mundo, né? Com certeza. No caso do Zito, eu fui até Roseira, fui com a Suzana até Roseira, e vimos onde ele morava, onde era a casa dele, onde ele jogava futebol na rua. Tem ainda alguns amigos lá, e como o senhor Vale. Foi muito bom. E a Maria Esther, eu vou até a casa dela, na Ponte Grande. Hoje é um lugar comercial, mas eu quero entrar, quero sentir a energia, ver onde era o quintal, onde ela batia a bola com o irmão. Isso traz uma riqueza maior para o texto, não é aquela coisa estatística, né? Então é isso. Isso aí. Agora, Odir, você ganhou 2 prêmios ESSO, que, como jornalista, a gente sabe que não é para qualquer um, né? Você realmente tem talento para suportar esses 2 ESSO. Agora, me diga uma coisa, como é que foi que você conquistou isso? Foi falando do Santos? Não, entrei na geral do Jornal da Tarde, eu acho que eu fui bem, porque havia poucas vagas e um monte de foca ali, e só alguns iriam ficar. Então, eu usei estratagema, né, uma estratégia. Eu não tinha folga, eu não me dei folga, eu ia todos os dias para o jornal, porque poucos iam ficar, então eu queria aprender o máximo, queria trabalhar o máximo. Um dia eu lembro que o Eloy Guerra, que era chefe de reportagem, falou: você está todo dia aqui? Não, pode folgar, pode ir embora. Porque eu queria aprender com aqueles caras, eu queria usar cada
cada minuto ali para aprender. Fiz umas matérias boas pela geral, surgiu uma vaga no esporte e me mandaram lá para onde eu queria. Entrei em meados de 77 no esporte. A Copa do Mundo de 78, para cobrir a Copa, eu não fui até a Argentina, mas o Jornal da Tarde publicou um caderno especial. Tinha muito espaço, então eu fiz várias matérias de página inteira, mesmo ficando no Brasil. E o caderno concorreu ao Prêmio ESSO. Começou aquela coisa de biorritmo, entrevistei uns especialistas de biorritmo, e é engraçado que estava dando certo. O cara falava, Zagallo, não convoque Zico nesse jogo, porque ele não vai jogar bem. Pô, não convocar o Zico. E o Zico entrava e realmente não jogava nada. Tanto é que ele perdeu a posição para o Jorge Mendonça. Então, essas sessões com esses especialistas de biorritmo começaram a ficar muito lindas. E eu aqui cobria. Entrevistei o Flávio Costa, entrevistei vários técnicos, né? Não, o técnico era o Cláudio Coutinho, né? Era o Cláudio Coutinho. Bom, enfim. E essa cobertura ganhou o Prêmio ESSO. Então foram 20 jornalistas. Então eu tive um mérito ali, 20 avos. Agora, no ano seguinte, eram os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico. E eu, pelo Jornal da Tarde, eu fui com o Castilho de Andrade. Cobrimos, né? Pan-Americano você começa às 6 da manhã, com provas de remo, vai dormir 1 da manhã com boxe. E na divisão dos esportes lá, como eu era o Foca, me deram o que eles não queriam. Tinha também o pessoal do Estadão, a gente fazia um pool. Mas eles não gostavam de remo, não gostavam de boxe, não gostavam de futebol, não gostavam de hóquei sobre patins, não gostavam de judô. Eu cobri todos esses esportes, todos os esportes ganharam medalhas. Então, as minhas matérias tiveram destaque por causa disso. E, na volta, eu falei para o Castilho, vamos inscrever a nossa cobertura no Prêmio ESSO, acho que foi boa tal. Eu comparei dos outros jornais quando eu cheguei. Eu falei, não, Odir, não vai ganhar, não tem chance, não sei o quê. Bom, você tinha que tirar 20 cópias de cada matéria, e eram 20 dias e várias páginas. Eu me encarreguei de fazer isso, paguei lá um boy para fazer e tal, levei para o editor Laerte Fernandes, Laerte, eu queria inscrever no Prêmio ESSO. Ele assinou como editor, só de marra, porque eu era mais Foca que o Castilho, e meu nome começa com O e o dele com C. Pela ordem natural, deveria ser Castilho de Andrade e Odir Cunha. Mas só de marra, eu pensei, o cara ele acha que não vai ganhar, não está nem aí, eu vou colocar meu nome primeiro. E é como ficou, Odir Cunha e Castilho de Andrade. Ele ficou feliz de ganhar, mas ficou meio cabreiro, né, porque viu ali. Mas foi legal, foi muito bom, porque isso daí me colocou no status de repórter especial do esporte. Então eu passei a fazer só matérias especiais, perfis. Agora, João, o Jornal da Tarde, ele dava muito espaço e dava liberdade. Então, o mérito de se ganhar prêmios não é só do profissional. O veículo era propício. O Jornal da Tarde estimulava o texto, o jornalismo literário. Então, você podia começar uma frase, por exemplo, eu fui fazer um perfil do Palhinha, esse jogador que era do Corinthians, faleceu há pouco. Eu comecei o perfil assim, papai, me dá um sorvete. Aí eu expliquei que o filhinho do Palhinha, que estava do nosso lado, pediu um sorvete para o pai. Se ele soubesse como o pai estava feliz naquele dia, porque na noite anterior ele tinha estreado na seleção brasileira e feito um gol, ele poderia pedir tudo o que ele quisesse. Pediu só um sorvete. Então você usava essas coisas para fazer um texto criativo e tal. E dava certo, os caras do Jornal da Tarde gostavam dessa criatividade, né? Mas agora, fui para o Globo, depois que eu fui para a sucursal do Globo, mudou tudo. Lá você tentava ser criativo, os caras cortavam e vinham na pirâmide invertida. Ontem, no Pacaembu, o Santos empatou com o Corinthians em 1-1, gols de fulano e Beltrano, pela tanta rodada do Campeonato Paulista e agora ocupa a 7ª posição. Essa coisa básica, né? E isso me incomodava muito quando eu fui para o Globo. O Globo pagava mais do que o Jornal da Tarde, mas eu não me sentia tão bem lá do que no JT. Odir, como é que você que já atingiu o ápice aí do jornalismo com esses prêmios ESSO, fala isso, pelo amor de Deus. Não, que é isso. Você tem todos os méritos, meu amigo.
Como é que você vê o futuro do jornalismo, ou o jornalismo hoje e projetando para o amanhã? Como é que você enxerga? Puxa, que pergunta difícil, João, porque jornalismo depende também do leitor, do nível de exigência do leitor. Se o leitor não tiver um nível de exigência muito grande, se ele se contentar com o jornalismo internetico, que nem é feito por jornalistas, com boatos, né? Você vê vários sites que lançam boatos só para querer uma visualização, um like, você entra lá e não é nada daquilo que foi dito. Se o leitor não tiver exigência, você também não vai precisar ter uma qualidade. Eu acho que quando nós estudamos jornalismo, a gente cultuava o texto elegante, mesmo no esporte, né? Um Armando Nogueira, um Nelson Rodrigues. É difícil prever. Eu acho que para nós, o português, a língua portuguesa ainda é essencial. Saber escrever bem, falar razoavelmente bem, e o valor principal do jornalismo é a verdade. Então, você tem que ser sincero. Hoje a gente está numa época muito dividida do ponto de vista ideológico, e muitos jornalistas estão mentindo, estão falseando a verdade para favorecer o seu lado ideológico, né? E no Jornal da Tarde nós aprendimos algo totalmente diferente. Você tinha que ser neutro, mesmo que doesse, mesmo contra o meu time, vai o Santos, se jogasse mal, se o árbitro errasse a favor do Santos, você tinha obrigação de colocar isso na matéria. Então, eu tenho essa preocupação com relação à ética do jornalismo e com relação à preocupação em aprimorar e se aprimorar tecnicamente com relação ao texto, à língua portuguesa. Eu não vejo essa preocupação na nova geração. Então, mas tudo é cíclico, né? Eu acho que vai chegar um momento que as pessoas, o público vai perceber que a qualidade, a busca da qualidade, um texto bem escrito, um texto com clima, com boas informações, com até um pouco de poesia, é muito mais agradável de se ler, é muito mais marcante, ele deixa uma memória maior no leitor do que simplesmente um texto informativo e estatístico. Para a gente finalizar, Odir, você acha que o time do Santos hoje, esse que jogou ontem, por exemplo, essa nova geração que está aí vestindo a camisa do Peixe, é possível escrever um texto poético, bonito, com esse time que está aí? A poesia sempre pode, João, porque... Não, você vê o gol, se não é só a técnica, é o amor, a garra. Então não é só a participação do time, a torcida fez aquele segundo gol, né? Então essa coisa atávica que o santista tem, você vê que já colocaram na mídia social, no segundo gol do Santos, uma imagem do Pelé tirando a bola que ia sair pela lateral. Tem uma imagem do Pelé tocando a bola, porque realmente foi um lance espírita. Foi. A bola parecia que ia sair, e de repente ela continua no campo, claro, pegou um efeito. Exato. Então alguém já lembrou os deuses do futebol, o Pelé. O Santos é um time mítico e místico. Então, nessa pesquisa que eu fiz para o time dos sonhos, eu descobri que o animal mitológico que representa o Santos é a fênix. Então ele sempre vai renascer das cinzas. Então esse foi o jogo foi uma prova disso. Pode ser que até no próximo ele perca e tal, e volte aquele marasmo, mas deu um grande entusiasmo essa vitória. E não é fácil ganhar do Grêmio, né? E ganhou pelo coração. Com certeza. E eu acho que isso é o primeiro passo para a gente sair dessa situação ruim que a gente se encontra hoje. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente tem um turno aí para correr atrás. Eu não discuto a qualidade do Lucas Lima, do Soteldo. Eu acho que você tem de colocar esses caras no time, né? O Lucas Lima estava muito bem, eu não sei por que tanta gente pega no pé dele. Ele tem habilidade, estava jogando muito bem. Claro que a saída dele até melhorou o time, entrou alguém mais descansado. Mas o Santos não tem tantos jogadores assim habilidosos, experientes, que tocam bem a bola, que podem lançar, que chutam bem. Então, nesse momento, nessa corrida contra o rebaixamento,
Você tem que saber aproveitar e motivar cada um desses jogadores. Eu acho que esse técnico experiente pode fazer isso. Espero que consiga. E o novo estádio, sai? Sai, eu acho que sai, até porque há uma vontade da W Torre fazer o estádio, né? Aliás, eu fui até consultado para escrever o livro do Walter Torre, biografia. Não vou fazer, vai ser um outro profissional, mas ele é santista também, falecido, quem está tocando é o filho dele. O estádio sai, vai ser bom para a cidade de Santos. Eu acho que vai ser bom para a cidade de Santos. Claro, o Santos tem mais torcidas em São Paulo? Tem. Mas a identificação maior do Santos é com a cidade de Santos, que precisa desse incentivo, precisa desse point turístico. Vai ser bom, vai ser uma coisa especial, vai ser um estádio bonito, né? Como a experiência do estádio do Palmeiras mostrou, um estádio novo atrai um público novo. Sim. Ele vai melhorar a sua média de público. Muita gente vai de São Paulo para lá, né? Então, eu acho bom e vai sair e vai ser muito bom para o Santos, vai dar um up no Santos. Odir, nosso tempo já se esgotou, eu agradeço a sua atenção e o seu tempo comigo aqui, a gente vai voltar a se falar, tá bom? Para você contar João, mais histórias. Opa, estou à disposição, eu é que agradeço, sucesso aí no seu canal, eu sei que dá muito trabalho, mas você é tranquilo, experiente, toca bem, deixa a gente à vontade. Espero que as pessoas que tenham assistido tenham aproveitado. E histórias não faltam, né? Com certeza. Quase 50 anos de jornalismo faz a gente conhecer muitas histórias, e eu gosto de falar, então estamos aí. Odir, obrigado e até a próxima. Obrigado, João. Sucesso. Até a próxima. Obrigado, igual.